Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e hoje a gente vai dar início a mais um conteúdo dessa disciplina que é tão divertida, e, inclusive, falando em divertimento, a gente vai abordar hoje, como vocês já perceberam aí na intro da aula, a gente vai falar sobre danças. Danças de onde? Do ciclo festivo daqui do Acre. A gente vai dar início à apresentação porque tem bastante conteúdo e eu tenho algumas coisas para falar para vocês, para a gente refletir um pouquinho e quem sabe no final a gente possa dançar um pouquinho. Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre danças do ciclo festivo do Acre. E aí, só que para a gente poder contextualizar um pouco melhor, a gente vai iniciar falando um pouco das danças no aspecto cultural. Para isso, a gente precisa relembrar o que seria a cultura. Aqui a gente pode acompanhar que a cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores de um grupo ou sociedade que ela possui. Como a gente pode interpretar isso? De forma geral, a cultura é o conhecimento que a gente tem, de alguma forma, que a gente vai compartilhando naquele grupo que a gente vivencia. Pode ser na família, pode ser na escola, a comunidade como um todo. Então, esses conhecimentos, esses saberes que vão sendo somatizados em relação a mim e o todo que não me cerca, a gente vai denominando como cultura. E aí vem algumas reflexões por exemplo, você analisar, será que eu tenho cultura? De onde ela vem? A dança faz parte da cultura de um povo? E aí eu pergunto para você, volto para cá, você tem cultura? Aí você vai dizer, olha, eu acredito que sim. Por quê? Porque você tem conhecimento. E aí quando a gente analisa a dança como um conhecimento de um determinado grupo, a gente pode dizer que a dança, sim, é cultura e que sim, ela faz parte dessa construção que a gente vai vivenciando aqui no estado do Acre. E aí a gente volta para o slide e a gente vê que o universo da dança, ele é sem dúvida uma das práticas corporais mais instigantes que existe. Dança é comunicação, é expressão, é diversão, é emoção. E aí tem aquela referência que é dança é tech, dança é pop, dança é tudo. Porque a dança ela tem esse contexto de, além de nos divertir, mas de ampliar nossos saberes e aprimorar algumas percepções que a gente tem sobre a gente e sobre a comunidade que nos cerca, porque ela também propicia conhecimento. E aí, voltando e elencando tanto a dança quanto essa parte cultural voltada aqui para o Acre, a gente precisa meio que contextualizar como é que a dança se aplica aqui no estado do Acre. E aí a gente tem o seguinte texto. Com uma história cercada de invasões, revoluções e migrações, o estado do Acre possui em suas raízes a matriz indígena. Contudo, movidos pelo ciclo da borracha e outros fenômenos agrários, diversos grupos migraram para o estado, nordestinos, paulistas, árabes, dentre outros, povoaram as terras do norte do país e foram construindo um conhecimento como nosso lar. E aí, fomos construindo o que conhecemos como nosso lar. Pronto, ficou mais certo agora. E aí, de forma geral, a gente precisa refletir sobre o principal ponto, que é qual a nossa identidade. De forma geral, o que eu posso dizer a nossa construção como acriano, ela se dá de diversos fatores, como vocês viram, tipo, pode ser de gente que veio do norte, do nordeste, de gente que veio da Arábia, alguma coisa nesse sentido. Então vejam que é amplo as possibilidades de como a gente vai se construindo. E como são diversas regiões, diversas culturas, quando vai se somando isso, vai se construindo um novo conhecimento. E o Acre é justamente esse mix de novos saberes, de novos conhecimentos, que aqui vão se agregando e se atrelando de uma outra forma. E aí, voltando para o texto, a gente entende que as danças é um universo vasto e abrangente. Sua construção ocorre por meio de manifestações de conhecimentos, características e vivências de um indivíduo em comunidade. Então, somando tudo e contextualizando. Professor, explica isso um pouquinho devagar e com calma. Vamos lá. Temos, primeiro, o estado do Acre aqui como uma parte de construção de diversas identidades, diversos povos que foram povoando. Esses saberes vão se somando e construindo um novo conhecimento. Esse novo conhecimento é a cultura acriana. Quando isso é atrelado à dança, a gente vai identificando, analisando que esses saberes eles vão se adequando e se ajustando para a nossa realidade, porque é o saber que se aplica à nossa identidade. E aí, quando a gente volta aqui para o texto, a gente tem a classificação das danças. Elas podem ser eruditas, que são aquelas danças mais clássicas, que são valsos, por exemplo, danças folclóricas, danças populares, que são aquelas mais comuns, e danças de salão, que é aquela que a gente vê um pouco tipo forró, um sertanejo, e assim vai. Seguindo,
quando se aplica as danças folclóricas no Acre, a gente tem a seguinte compreensão, que no Acre existem muitas danças típicas que sofrem importantes influências dos povos indígenas. Os principais ritmos da região são o calypso, o carimbó, marujada e as toadas. Algumas dessas danças fazem parte do folclore acreano. E aqui tem uma seguinte reflexão, que seria a importância de mantermos essa prática. Daqui a pouco a gente vai frisar bem nessa reflexão, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que os ritmos da região norte, eles acabam influenciando na nossa vivência. Provavelmente você já ouviu um calypso por aí, um carimbó, e você vai dizer, ai, será que eu já vi? Tenho certeza que sim. As marujadas já são práticas um pouco mais delimitadas de algumas regiões específicas, assim como as toadas, mas ambas fazem parte da nossa cultura, aqui no caso da dança. Uma dança, um festival, como a gente está falando do ciclo de festividades de dança, tem um aqui muito importante, porque como a gente já frisou, a cultura indígena, ela é uma das principais da nossa identidade. Então aqui temos o Festival Indígena Iaua, que é uma festa indígena que celebra e resgata tradições de etnias do Acre. O Festival Iaua reúne representantes de pelo menos 5 grupos indígenas do Acre e Mato Grosso, além de cerca de 700 Ianauás. O evento celebra o reencontro dos povos na cerimônia Nicúria e Nuruana, em que os índios relembram como vivem os seus antepassados. O Festival Iaua é realizado na aldeia Nova Esperança, no Alto Rio Gregório, em Tarauacá, no Acre. Volto aqui e aí vocês vão me dizer, professor, qual é a importância da abordagem dessa dança, desse festival? Vejam que um dos principais elementos que aqui a gente destaca é relembrar, celebrar o reencontro dos povos indígenas. Deixa eu ver se tem outro momento aqui. Resgatar as tradições. Então vejam que a importância da dança, nesse caso aqui, é o resgate da tradição e a celebração das realizações, das práticas do reencontro desse povo. Então, é fazer a manutenção. Então, pensem que a dança não é apenas um movimento corporal. A dança, ela tem um papel fundamental, que é esse resgate e esse reavivamento de determinados conhecimentos, de determinados saberes, que através do corpo, através da dança, a gente consegue ir manifestando ele um pouquinho melhor. Então, a gente voltando aqui para o texto, temos outro festival que é, tipo, esse provavelmente, ou você já dança, você aqui é o 8º ano, provavelmente você já praticou aí no Fundamental 1 da vida, que são as quadrilhas juninas. É impossível de pensar em festa junina sem pensar também em quadrilha. No Acre, terra com laços fortes com a cultura nordestina, a tradição não é diferente. Durante todo o ano, os quadrilheiros se preparam para fazer bonitos festivais. E aí, mais uma vez, vem a reflexão. Qual a importância de mantermos vivas essas práticas? Eu acredito, deixa eu voltar aqui, eu acredito que já deu de vocês vislumbrarem o que seria esses festivais. São eventos, são momentos em que, através da dança, a gente consegue propagar algo. No caso, por exemplo, do Festival Iaua, é esse reavivamento, né, de celebrar e de resgatar tradições. No caso das quadrilhas, a gente percebe que uma das nossas influências lá no contexto histórico da construção da cultura acreana é um dos povos, é o Nordeste, que povoaram aqui, e aí a gente pega as quadrilhas que já são influências de outros povos, de povos europeus, então vejo que é sempre um resgate de cultura, de outras culturas que vão se somatizando e aqui no Acre a gente vai desenvolvendo. Como eu falei, provavelmente vocês já dançaram quadrilha na escola, então a gente fiquem até daqui a pouco a gente talvez dança, quem sabe, porque eu acho que o importante é, como foi dito, o resgate e a prática. Então, nesse caso das quadrilhas, vejam que a importância dela não é só a diversão, como é um dos pontos principais, umas características bem marcantes da dança, mas justamente esse reavivamento do resgate cultural e celebração de algumas identidades. Voltando para cá, e aí temos as danças populares. As danças populares são danças inerentes à cultura popular, aos diferentes povos, isto é, cada cultura desenvolve um aparato sistêmico que a caracteriza de acordo com suas influências de vidas passadas e de geração em geração. Foi o que eu acabei de falar. Vejam que a gente tem influência do Nordeste, que de alguma forma sofreu influência da Europa e que esses resgates, essas construções vão criando e construindo novos saberes que a gente vai se apropriando, que a gente vai aprimorando e aperfeiçoando como a identidade da nossa cultura.
E aí eu volto, aí faço uma contextualização rápida para a gente fazer uma identificação aqui, ó, de dança na comunidade. Quais danças vocês já viram alguns dos seus familiares dançando? Aqui temos algumas referências. E aí, como a gente estava falando de uma delas, era o carimbó. Veja aí que nessa imagem nós temos uma bem em destaque aí, calypso e carimbó, que são práticas aqui da região norte. Em seguida, nós temos uma abordagem sobre as práticas de lazer, que no caso a dança, ela tem atrelado, como eu falei, esse caráter um pouco mais de divertimento, só que aqui, se eu fosse contextualizar, a gente teve um probleminha, mas o lance é, o principal elemento aqui de dança como lazer, vejam que a dança ela é tida como um elemento livre e espontâneo. Por ser algo livre e espontâneo, eu volto para cá, a gente tinha uma reflexão de que era, qual a importância de praticar, de resgatar essa identidade da cultura, de fazer essa manutenção. E aí, como eu falei também que ela é uma prática livre e espontânea, eu faço uma outra pergunta que não está aqui elencada, mas eu quero frisar e olhar e perguntar para vocês. Dançar, é coisa de menino ou coisa de menina? Vamos pensar, vamos analisar, vamos refletir. Eu não danço porque é coisa de... Reflexão, é espontaneidade, é liberdade, é expressão e reavivamento da identidade, da cultura. E como eu perguntei lá atrás, você tem cultura? Todos temos, independente de gênero. Então, dança é para todos, beleza? Acho que essa é a parte mais importante. E aí, vejam aí, ó, dança não tem gênero. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, ok? Pensamentos culturais impositivos sobre como homens e mulheres devem se portar ou qual é o lugar do homem e o lugar da mulher na sociedade influenciaram claramente na prática da dança como uma prática social e da cultura humana. E aí, por isso que eu friso que dança é para todos. Amarrando. Se a gente sabia que as culturas é o que a cultura é uma influência, né? A gente vai vindo de diversos povos. E, em determinado momento, ela vinha de influências de outros povos que identificavam que a dança era ou um pouco mais, de uma determinada forma, deveria ser abordado, ou para um outro segmento. Nesse caso, na nossa construção da nossa identidade acriana, a gente pode afirmar, sim, que a dança é para todos. E aí a gente, sabendo que é para todos, agora o exercício também é para todos. Vamos lá começar a praticar aqui um pouco. Qual o principal elemento inerente da dança popular? O ritmo, o estilo, a cultura ou a música? Um segundinho para vocês pensarem, pausa, responde e vamos para o gabarito. Sim, é a cultura. Vejam que a cultura sempre é o elemento de ligação de toda a prática, de todo o significado que a gente dá à dança. Ainda continuando, mais uma questão sobre as danças populares. Sobre as danças populares e suas possibilidades, é possível afirmar que A. Devem ser praticadas apenas por profissionais. B. Devem ser desenvolvidas apenas com o intuito de treinamento corporal. Letra C. Devem ser estimulada e praticada por todos com viés de lazer também. Letra D. Não devem ser estimuladas e praticadas por todos por ser competitivas. Rapidinho, tic-tac. E letra C. Devem ser estimuladas e praticadas por todos com viés de lazer também. Lembrem que a dança é para todos e não necessariamente só com um cunho de diversão, mas de liberdade e de expressão, tá bom? A última questão aqui, vamos lá correndo. A dança é uma prática corporal que, além de benefícios físicos, possibilita o indivíduo desenvolver aspectos tais como: letra A, tecnológicos e geológicos. Letra B, egoístas e individualistas. Letra C, manipulativos e controversos. E letra D, sociais e emocionais. Essa tá muito fácil. Letra D, sociais e emocionais. E aí, acho que a gente já está finalizando aqui. O que eu poderia dizer é, vamos praticar, vamos desenvolver, e aí se a gente volta para mim aqui em um segundo, bom, já voltei e vejo que eu já estou paramentado, porque como eu falei, a gente vai praticar. A nossa aula sobre danças dos festivais acrianos de dança foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Vejam que existem inúmeras possibilidades para vocês acompanharem mais. É só acessar a plataforma Eduque e espero que vocês dancem comigo. Então, DJ, solta o som e é isso. Até a próxima. Eu quero me trepar no pé de coco.